Olá, meus amados e amadas, espero que seja tudo bem com vocês. Falaremos hoje sobre sigilo profissional do advogado, matéria que está prevista lá nos artigos 35 a 38 do Código de Ética e Disciplina. Mas o que vem a ser esse sigilo profissional? Venha comigo. Sigilo profissional, meu povo, nada mais é que o dever do advogado de guardar, de reservar as informações que ele receba durante o exercício de sua atividade profissional. Ou então, durante a função que ele eventualmente desempenhe na OAB. E ainda, enquanto árbitro, mediador, conciliador. Então, todas essas informações que o advogado receba por ocasião dessas três situações que eu acabo de mencionar para vocês, ele deverá guardar e reservar. É bom que se diga que o sigilo profissional tem caráter cogente. É matéria, é norma de ordem pública. E, portanto, independe, guardem isso, meu povo, independe de qualquer solicitação ou requerimento por parte do cliente. Ou seja, o advogado deverá observar o sigilo independentemente de qualquer requerimento por parte do cliente. Outra questão relevante é que as comunicações realizadas entre cliente e advogado gozam de uma presunção de confidencialidade, sim, e independentemente do meio, da natureza dessas comunicações. Então, por exemplo, comunicações que sejam realizadas por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, telegrama, enfim, independentemente da natureza, elas gozarão dessa presunção de confidencialidade, tudo em virtude desse sigilo que envolve a atividade da advocacia. Mas aí vocês devem estar se perguntando, Daniele, esse sigilo, ele é absoluto? Já que você disse que é norma de caráter absoluto e cogente, em nenhuma hipótese eu como advogado, vou poder violar esse sigilo profissional? Não, meus amados, não tem caráter absoluto. Em algumas situações, sim, o advogado poderá quebrar esse sigilo profissional. E essas hipóteses estão previstas lá no artigo 37 do Código de Ética e Disciplina. Quais sejam? Quando houver grave ameaça de violação à honra e à vida e quando for para a própria defesa do advogado. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você, como advogado, recebe em seu escritório o seu cliente. E o seu cliente chega para você e diz, doutor, doutora, eu estou decidido, não suporto mais viver no mesmo plano existencial que a minha esposa. Vou acabar com a vida dela de uma vez por todas. Já contratei um rapaz que vai executar para mim o serviço, não tem erro, é feijão sem bicho. Já comprei a arma, já tá tudo esquematizado, doutor. Já marquei até o dia. Vou acabar com isso. Você, como advogado, deve guardar sigilo dessa informação? Não. Por quê? Porque isso é uma grave ameaça ao direito à vida da esposa do seu cliente. Então, nesse caso, quando há ameaça à violação do direito à honra e do direito à vida, o advogado poderá, portanto, quebrar o sigilo profissional. Outra hipótese também é quando, por exemplo, o seu cliente começa a o difamar. E aí, você precisa apresentar a sua defesa e para fazer a sua defesa, você necessariamente vai ter que se valer de informações que você recebeu no exercício da sua atividade profissional com aquele respectivo cliente. Então, nesse caso, o advogado também está autorizado a quebrar, a violar o sigilo profissional. Agora, uma questão relevantíssima é que o sigilo profissional,
além de ser um dever do advogado, ele também é direito. É direito do cliente, mas também é direito do advogado. E lá no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina, está previsto exatamente esse direito do advogado. Vamos à leitura desse dispositivo? Artigo 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Então, olhem bem, é direito, muito além de dever, é direito do advogado ter e poder exercer esse sigilo profissional. Além dessa previsão aqui no artigo 38 do Código de Ética e Disciplina, consta também lá do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, aquele artigo que traz os direitos do advogado, lá em seu inciso 19. Vamos também à leitura, porque o dispositivo esse inciso é bem curtinho. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Meu povo, nesse caso, o advogado, quando intimado pelo juízo a ser testemunha em um processo, ele comparece por ocasião daquela audiência de instrução e, quando solicitado, ele informa ao juiz que aqueles fatos envolvem sigilo profissional, que ele foi ou é advogado daquela parte ou sobre aqueles fatos e, além disso, aqueles fatos configuram-se em sigilo, estão envolvidos por sigilo profissional. E aí, nesse caso, o juiz o dispensará de prestar depoimento enquanto testemunhas. E aí, uma observação que deve ser feita e que sempre cai na prova, no exame de ordem, é que, mesmo que o cliente tenha autorizado aquele advogado a prestar depoimento, mesmo que ele tenha autorizado ou tenha solicitado que aquele advogado prestasse aquele depoimento e, portanto, revelasse um sigilo profissional, revelasse informações que o advogado teve acesso no exercício da atividade da advocacia, esse advogado, por se tratar de um direito do profissional, ele pode se recusar a prestar o depoimento. Então, mesmo que seja solicitado ou autorizado pelo próprio cliente, o advogado poderá se recusar a prestar aquele depoimento. Agora, é muito sério e muito importante que também se frise que o sigilo profissional, ele não tem prazo de duração. O sigilo profissional é eterno. Como assim, Daniele? Eu fui advogado em 1900 e o dinossauro nasceu. Eu preciso guardar sigilo dessas informações que eu recebi há tantos anos? Sim, senhor. Precisa guardar sigilo dessas informações, porque o sigilo profissional do advogado é um sigilo eterno, tá? Muita gente confunde o sigilo profissional do advogado com aquele prazo da abstenção bienal. O que é esse prazo da abstenção bienal? É que, findada a relação contratual, o advogado com o seu ex-cliente ou o advogado com o seu ex-empregador não poderá demandá-lo no prazo de 2 anos. Então, muita gente confunde essas duas situações, tá? Que é o sigilo profissional, que não tem prazo, é eterno, com a abstenção bienal do ex-empregador e do ex-cliente, tá certo? Bem, meus queridos, sobre sigilo profissional, era isso que eu tinha para falar com vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!